Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Tenho certeza que você já passou por essa notícia, por essa vivência, melhor dizendo, ou se não passou, vai passar, de tomar a notícia acerca de alguém que era uma referência, de alguém que de alguma forma servia de exemplo para você, que você admirava, e daqui a pouco você tem a informação de que aquela pessoa cometeu algo muito feio, muito constrangedor. Um pecado surpreendente que você não imaginava que aquela pessoa fosse capaz de realizar. Algo que você não imaginava que aquela pessoa fosse capaz de fazer. Não é por um acaso que Paulo vai dizer aos Coríntios a seguinte frase, o seguinte texto: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que essa frase, o que este versículo, 1 Coríntios 10, versículo 12, quer nos ensinar? Quer nos ensinar que, olha, se você acha que você está bem, se você acha que você está forte, tome cuidado. O texto está falando acerca do pecado do povo de Israel. Então, Paulo, em dado momento, salienta e observa: se você acha que você está de pé, tome muito cuidado para que isso também não venha acontecer com você. É um alerta, é uma advertência. E, obviamente, se está descrito por Deus, por meio do apóstolo Paulo, ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, é algo que nós precisamos atentar, observar como algo que precisamos estar sempre atentos. Talvez você pense: como que aquele meu irmão, aquela minha irmã estava caminhando tão bem, era líder disso e agora está afastado do Evangelho? Como que aquela pessoa que esteve conosco durante tanto tempo agora está lá longe fazendo tantas outras coisas? Muito cuidado para que você não seja a próxima vítima. Muito cuidado para que você mesmo não venha cair e ser mais um a, experimentando a queda, afastar-se da presença do Senhor, envolvido no pecado. Porque o pecado, a obstinação do nosso coração, é aquilo que nos afasta da presença de Deus, porque estamos diante de um Deus que não convive, que não comunga com o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, preste muito atenção, porque você pode ser a próxima vítima daquilo que nós mesmos produzimos em nosso coração, daquilo que nós mesmos amamos, o pecado. Cuidado em observar a vida de outras pessoas em que você fica atento e perplexo. Como ele pode ter feito isso? Como ela pode ter sido capaz de tomar essa decisão e seguir por este caminho? Insisto, cuidado para que você não seja o próximo, a próxima. E diante desta advertência, eu quero lembrar a narrativa de 2 Samuel, no capítulo 10. É interessante como termina esta sessão destes capítulos que se encerram no capítulo 10 de 2 Samuel. Apresenta um Davi poderoso, com um exército capaz de dominar os seus inimigos, de subjugar os seus inimigos. Um rei que agora é respeitado pelas nações vizinhas. O exército de Davi é um exército muito poderoso, praticamente um exército imbatível, o que faz com que seja comunicado que Davi está vivendo o apogeu do seu poderio, do seu reino. Mas não somente isso, não somente as características bélicas, militares, mas também quando vemos os aspectos morais que estes capítulos apresentam acerca de Davi, estes capítulos apresentam um Davi benigno, bondoso, um Davi misericordioso, até mesmo com os povos vizinhos, as nações vizinhas. E é alguém que é chamado por Deus não só para governar, mas para apacentar o seu povo, ou seja, para pastorear o seu povo. E Davi está fazendo isso de forma benigna, justa, bondosa. Seria bom se nós parássemos no capítulo 10 de 2 Samuel. Mas o texto não para aí. E quando a gente continua a narrativa de 2 Samuel, e chegamos então no capítulo 11, vemos Davi, o mesmo Davi,
bondoso, que tem um exército poderoso em suas mãos, benigno, justo, misericordioso, cometendo verdadeiras atrocidades. Do alto do seu terraço, olha uma mulher que não era sua, cobiça, manda que essa mulher venha, toma para esta mulher como sua mulher, como sua esposa. Tem relações sexuais com ela, engravida esta mulher. E agora ele manda chamar, uma vez que sabe que esta mulher está grávida, o seu marido, para tentar se livrar da culpa, de modo que ele, voltando para casa, pudesse ter relações com ela e então, de alguma forma, ser responsabilizado pela gravidez que aquela mulher já está vivendo. Que perverso, que covarde, que triste o comportamento do rei Davi. Mas pensa que parou por aí? Não. Ele, vendo que aquele homem cheio de honradez não ia embora, Davi agora se revelando como alguém que é a antítese de Urias, enquanto Urias é alguém cheio de honradez, cheio de justiça, agora Davi, o mesmo Davi, que era alguém que apontava para a pessoa de Cristo, agora é o melhor representante da nossa perversidade. Ele faz com que aquele homem volte para as frentes de batalha, e não somente isso, ele envia uma carta, envia um comunicado, para que Joabe coloque agora Urias na frente de batalhas, para que, estando à frente de batalhas, ele venha morrer. E é isso que acontece. E agora, aquele homem que antes era descrito como homem temente a Deus, guiado pela mão do Senhor, bondoso para com o seu povo, respeitado e admirado entre as nações vizinhas, consegue tomar atitudes perversas, malignas, egoístas, consegue promover algo que ultrapassa o cobiçar no sentido somente de olhar, mas como o Rei Todo-Poderoso toma aquela mulher numa atitude adúltera e manda matar o seu marido para se ver livre da vergonha e da culpa pública. Que ponto Davi chegou? Como Davi declinou? E o que nós lembramos? E o que nós lembramos? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A gente precisa observar para a narrativa de Davi. A gente precisa olhar para aquilo que está descrito no texto de 1 Coríntios, capítulo 10. Você acha que você não é igual àqueles que estão caídos, aqueles que pecaram, aqueles que estão passando por vergonha, aqueles que estão numa condição de profunda fragilidade? Não se engane, você é igual. Você é capaz de fazer coisas iguais, semelhantes, piores. Então, fico aqui a minha palavra final para este vídeo. Busque a presença do Senhor com humildade, ciente da tua potencialidade, da sua capacidade de cometer pecados. E busque viver uma vida de necessitado, daquele que se reconhece como carente, que, sendo capaz de fazer coisas terríveis, precisa buscar os recursos de Deus. Ou melhor, precisa fazer uso dos recursos já disponibilizados. Então, viva uma vida de oração, de leitura da palavra, de busca por auxílio no meio da igreja de Cristo Jesus. Uma vida comum na igreja do Senhor, onde você será aconselhado, buscará apoio. Não se afaste daquilo que Deus tem disponibilizado para a sua vida. E não se engane, você é capaz de fazer as coisas mais terríveis que o homem pode fazer. Não se surpreenda tanto com aqueles seus irmãos que você está vendo fragilizados e cometendo pecados e até mesmo afastados do Senhor. Não se surpreenda. É isso que nós somos capazes de fazer. Ao contrário, comece a ter misericórdia dos seus irmãos. Comece a orar por eles e cuide da sua vida, para que isso não venha a acontecer com você. Faça uso
dos recursos disponibilizados por Deus. Eu termino este vídeo, esse Porções do Evangelho, com a advertência de Paulo. Por isso, aquele que pensa está em pé, veja, ou seja, tome cuidado para que não caia. Tenha misericórdia dos que estão em situação de afastamento e cuide de sua vida, buscando a presença do Senhor, como alguém que é carente e que está em plenas condições de cometer os mesmos pecados, se não for pela misericórdia e graça de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo Porções do Evangelho.